Olá, queridos, eu sou Mila Souza, esse é o canal Luz, a mensagem de Escorpião. Bom dia a vocês, escorpianos, inscritos aqui no canal. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito por aqui, para vir se inscrever, deixar seu like, ativar o sino das notificações e nos ajudar. Vale a pena lembrar que a mensagem é no sentido geral, não vai alcançar o momento de todo mundo, é necessário sabedoria. Caso necessite de uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontrará o meu contato, ok? Na descrição do vídeo você também vai encontrar o link da leitura semanal. Vamos para a nossa mensagem. As cartas vêm falando que Escorpião anseia por mudança. Muitos atravessam uma fase tumultuada, turbulenta da sua vida. Alguns é no sentido financeiro, outros é no sentido amoroso e alguns é nos dois sentidos. Tu tem buscado de todas as maneiras recomeçar, mas a sensação que Escorpião tem é que não consegue sair do lugar. Tu tem buscado fazer novas alianças, conhecer novas pessoas, mas tu não consegue aquilo que você deseja. É necessário, Escorpião, ter cautela na maneira de falar. Eu sinto aqui que tem pessoas falando demais da sua vida, expondo demais a sua vida, e há uma inocência da tua parte em expor a tua vida dessa maneira. Tu deve guardar segredo e não expor aquilo que tu está passando, pode ser bom ou ruim. O fato é que tu tem que ter sabedoria, ter leveza e ter calmaria também. Muitos estão vivendo de uma maneira turbulenta, de uma maneira, como que eu posso dizer? É como se houvesse muita pressa, entende? É como se não houvesse... É como se fosse um barco à deriva e tu precisa desacelerar. Tu vai se afastar de muita gente. Tu tem se afastado e vai se afastar cada vez mais. Alguns precisam tomar decisões importantes e tu tem deixado essas decisões na mão de Deus. Mas veja só, às vezes a gente espera uma vida toda que Deus faça algo por nós e esse dia nunca chega. Por quê que nunca chega? Porque, queridos, eu aprendi ao longo da vida que Deus ele só faz nas nossas vidas aquilo que a gente não consegue fazer. Deus ele não interfere em minuto algum ou de forma alguma em nossas escolhas. Só que é muito fácil para nós a gente ir lá escolher errado e querer que Deus conserte os nossos erros. E a maioria das vezes a gente se comporta dessa maneira. Tem gente aqui que lá no passado escolheu errado, hoje sofre o fruto, o peso das suas escolhas e quer que Deus conserte. E eu te digo nessa manhã, Deus ele não vai consertar, você tem que consertar. Deus ele vai agir de outra maneira, Deus vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar a saída, mas tu tem que consertar os teus erros. Deus não vai consertar os teus erros. Às vezes sofremos as consequências. Veja só, a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Davi era um homem que pecou muito, mas Deus, ele tinha um amor incondicional por Davi, porque Davi, no momento que ele pecava, ele se arrependia. Mas em minuto algum, ele se arrependia diante de Deus e ele pedia perdão para Deus. Mas a Bíblia não relata em nenhum minuto
que Deus ele tirou as dificuldades da frente de Davi. Davi ele pagava o preço dos seus erros. Porque Deus é isso. Você peca ou você erra, você se arrepende, Deus perdoa, mas Deus não tira consequência dos teus atos. Tu tem que passar por aquilo para você crescer, evoluir e aprender a não fazer mais. Precisamos tirar dos nossos ombros fardos que nós mesmos colocamos. Às vezes a gente espera uma vida inteira por algo que não vai acontecer, porque a gente não tem visão espiritual de discernir as coisas. Deus ele vai agir, mas da maneira correta. E às vezes o que tu acha correto não é o correto para Deus. Deus ele não vai tirar o preço ou as consequências daquilo que tu fez errado. Tu precisa colocar as coisas no lugar que tem que ficar. Você decidiu lá no passado, você vai decidir agora, vai decidir a vida inteira. Deus ele vai agir, mas não da maneira. A gente tem mania também de orar errado. Às vezes a gente ora, reza, pede a Deus uma vida inteira coisas erradas para as nossas vidas. E nem sempre o que a gente pede traz equilíbrio. Às vezes a gente quer muito uma coisa e aquilo vem para nos destruir. E às vezes Deus, ele não responde às nossas orações justamente porque ele conhece, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então Deus, ele conhece o hoje, o amanhã, o ontem, e ele sabe o melhor para nós. Mas às vezes a gente quer porque quer porque quer. E a gente não para com sabedoria e pergunta, Deus, será se isso é o melhor? Será se eu devo fazer isso? Será se... Eu já entrei na frente de Deus querendo fazer as coisas por mim mesmo. E todas as vezes que eu fiz isso, eu apanhei. Paguei um preço alto, que é o preço da desobediência. Todas as vezes que eu entrei na frente de Deus, as coisas não estavam dando certo, eu queria porque queria. Lá na frente eu paguei um preço alto. E às vezes a gente paga o preço alto a vida inteira por não ter sabedoria. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, ano retrasado, eu queria ir para o Rio de Janeiro passar o Réveillon lá. E eu comecei a pagar ali com muita luta a hospedagem. Comecei a pagar por antecedência a hospedagem. Meu sonho era ir para Copacabana passar o Réveillon. Chegando, se aproximando a viagem, isso foi ano retrasado. Se aproximando da viagem, o meu marido teve um sonho. Ele chegou em mim e disse assim, Mila, eu tive um sonho estranho. Eu disse, o que você sonhou? Ele disse, eu sonhei que a gente estava no rio e corria, tava eu e você e 2 homens corriam atrás da gente com facas. Aquilo já me deixou alerta. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse conectada com o espiritual, eu tinha passado por cima. Isso é bobagem. Fiquei alerta. Dali, eu comecei a orar a Deus. Eu disse, Senhor, se for para mim essa viagem e acontecer alguma coisa comigo ou com minha família, não permita eu ir, não deixa eu ir. Me mostra. Toda vez que eu ia orar, eu colocava essa viagem em oração. Senhor, se for para acontecer alguma coisa, não deixa. Se aproximou, fui comprar as passagens. Chegando lá, o cartão não passou. E tinha limite, tinha como passar, não passou. Voltei para trás, já fiquei alerta e orando a Deus. Senhor, se não for para mim ir, não deixa eu ir. Fui no outro dia comprar, quando eu passei o cartão, o sistema do computador caiu, deu um pico de luz, desligou todos os aparelhos que estavam ligado. Não registrou a passagem, eu falei assim, eu não vou mais. Aí fui passar o Réveillon na casa da minha mãe, quando deu no dia 2, a minha filha disse assim, mãe, a gente ia passar o Réveillon aonde? Eu digo, no Rio. Ela, não mãe, qual a praia? Eu disse, Copacabana. Ela disse, mataram 2 homens lá a facadas ontem, no Réveillon, na virada do ano. E ali eu agradeci a Deus pelo grande livramento que Deus nos deu.
E quantas das vezes a gente passa por cima da voz de Deus e a gente quebra a cara? Queridos, Deus tem falado contigo com frequência. Você que não tem ouvido. Você que não tem parado e ouvido os sinais que Deus tem te dado. E tu tem quebrado a cara por isso. Aí dá tudo errado, você quer que Deus vá lá e conserte para você. Deus não vai consertar. Deus ele vai permitir você pagar as consequências dos seus erros. Você não parou, não teve sabedoria. E eu espero que tu tenha entendido a mensagem de hoje. Não devemos dar um passo maior do que a nossa perna e nem entrar na frente de Deus. Deus ele quer fazer. Deus ele quer agir, mas da maneira dele, não da tua maneira. Ok? Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui. Não posso deixar de agradecer. O Senhor abençoe a tua vida hoje e sempre. Fiquem com Deus. Até a próxima.